palavra de Deus. Quando Deus fez todas as coisas, Deus fez com a palavra. Jesus era a palavra de Deus e Jesus, ele continua sendo a palavra de Deus. Ele disse que ele veio pôr, olha só, ele veio pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. É ruim os filhos ser contra os pais. Será que tem filhos contra os pais? É o que mais tem. É o que mais tem, é filhos contra os pais. Não aceita os ensinamentos do pai, dos pais, não aceita o conselho, não aceita o que muitas vezes o pai exige deles. Mas Jesus veio para fazer isso, colocar os filhos contra os pais, a filha contra a mãe. Às vezes uma mãe diz assim: ai, como eu queria ter uma filha mulher para ser minha amiga. E Jesus disse que veio colocar a filha contra a mãe. E a nora contra a sogra. A sogra tem uma má fama, né? É difícil uma sogra ter uma nora igual ele teve. É muito difícil. Eu não encontrei uma até hoje ainda. Uma nora como Ruth era para Noemi. Ruth para Noemi, ela foi mais do que uma filha. Ela largou o seu povo, a sua casa, a sua família para seguir a sua sogra. Qual é a nora que faz isso? Que vai largar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua casa, seu povo, seu Deus, para não deixar uma sogra sozinha. E Jesus diz assim, que ele não tinha vindo para trazer a paz, mas trazer a espada. E ele veio para fazer isso, colocar os filhos contra os pais, as filhas contra a mãe, as noras contra a sogra. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. É ruim, né? Os piores inimigos de uma pessoa, às vezes, estão dentro de casa. Não está fora de casa. Está dentro da sua casa. Às vezes, os piores inimigos de uma pessoa é aquele filho, aquela filha que a mãe colocou no mundo. Que a mãe dá de tudo, ou o pai dá de tudo. Às vezes, o pior inimigo de uma sogra é a nora, que quando casou, a sogra acolheu, a sogra ajudou, a sogra incentivou, orou para o filho casar com aquela moça. E aí o filho casa com a moça e depois a moça fica contra a sogra. Não é verdade? É doído, não é? É muito doído. É muito doído. Mas o Senhor, nessa palavra, Ele diz que Ele veio colocar os filhos contra os pais, as filhas contra a mãe, as noras contra a sogra. Mas Ele não traz uma clareza. Por quê que Ele fez e Ele faz isso? Por quê? Mas Ele traz uma clareza, que Ele veio trazer a espada. E a espada é a palavra de Deus. Então aí entra a palavra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado, potestado, que vive na região agindo contra os seres humanos, né? Mas aqui foi Jesus mesmo que fez, Jesus mesmo que veio trazer essa guerra, esse contra. Ele disse: os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. E tem gente lá no mundo que dizia assim: ah, aquela pessoa é de mal, de ferro a fogo.
frase? Ferra-fogo quer dizer, não quer nem passar perto, que é muito longe, mas o cristão não deve ser uma pessoa que fique de mal. O cristão ele não deve ter inimizade, mesmo que ele tenha inimigos, porque nem todos vão ser amigos dos cristãos, nem todos vão concordar com a vida do cristão, mas nós temos que usar a espada, saber lutar, guerrear, porque é muito triste fazer uma festa de Ano Novo, de Natal, em família, e a nora não ir porque não se dá com a sogra, o filho não ir porque não se dá com a mãe, não é verdade? Hein? As festas de Natal e Ano Novo, um aniversário, um casamento, as pessoas mais principais depois de Deus é a família. É os pais, os filhos, os netos, os irmãos, e depois vem os tios, depois vem os primos, depois vem os amigos, vizinhos, parentes. E olha, ter inimigo já é difícil, porque o inimigo, ele sempre quer o mal do outro. O inimigo não quer o bem do outro, ele quer o mal. E ter os piores inimigos dentro da própria família, dentro da própria casa, dentro das próprias paredes, é muito ruim, né? E isso na vida espiritual traz um atraso para a vida da gente. E na vida em família, no passado eu me lembro que tinha pessoas que diziam assim: se eu convidar para o casamento tal fulano, a tal pessoa não vai, porque não quer ver nem pintado de ouro. Queria dizer que se a pessoa tivesse toda pintada de ouro, não ia lá porque não queria ver, né? E Jesus continuou dizendo: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. As pessoas precisam entender que mais do que amar um pai e uma mãe, precisa amar o Senhor Jesus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, nós temos que amar em primeiro lugar, sobre tudo e sobre todos e sobre nós também. Amar é algo diferente de obedecer. Eu posso obedecer uma pessoa, mas eu não amar aquela pessoa. Eu posso obedecer a Deus, mas não amar a Deus. Deus, Ele quer que nós o amamos. Esse sentimento, porque o amor é mais do que um mandamento. Ele é gostoso quando ele é um sentimento dentro de nós. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É um mandamento, mas o sentimento de amar é muito gostoso, é muito lindo. E Jesus estava dizendo assim: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não serve para eu ser meu seguidor. Será que Jesus sabe quem ama ele em primeiro lugar? Sabe, né? Eu não sei de você, você não sabe de mim. Mas o Espírito Santo sabe. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu provo que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Por exemplo, se eu receber uma ordem ou um pedido para me fazer tal coisa que vai ferir o coração de Deus, se eu amo a Deus, eu não vou fazer.
Porque se eu amo Ele, acima de tudo e de todos, primeiro é o que Ele quer. Não é o que a pessoa quer, é o que Ele quer. Então Ele estava dizendo assim, olha, quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não merece. Você sabe o que é não merecer? Ele está mostrando que ele não tem interesse de uma pessoa ser seguidor dele se amar o pai e a mãe mais do que a ele. Deus, Ele é o dono de tudo, Deus é o Senhor de tudo. O Senhor, Ele não aceita que as pessoas amem o ser humano mais do que ele. Ame a criatura mais do que o Criador. E Ele falou assim, ó, quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Eu acho muito interessante quando uma mãe deixa de ir na igreja porque o filho não pode pegar sereno, porque o filho não pode sair à noite depois que toma banho, porque o filho chora, o filho vai incomodar na igreja. Eu acho muito interessante. O filho é presente de Deus, mas o mesmo Deus que deu esse presente, Ele também tira a hora que Ele quiser. Às vezes o pai e a mãe, quando tem um filho, o amor que Deus dá, eu posso falar de mãe, por um filho é muito lindo, é muito grande, mas o amor pelo filho não pode ser maior do que de Deus. A gente ama o filho, mas tem que saber que o filho, ele é de Deus, ele é só emprestado nosso. Deus só nos deu a honra de engravidar ele, de colocar no mundo, de criá-lo, de ficar com ele por um tempo nessa terra. Mas o filho da gente, o filho da mãe e do pai, é de Deus, como nós somos de Deus. Ele estava dizendo assim também que quem ama mais seu filho e a sua filha não merece ser seguidor dele. Resumindo até aqui, o Senhor não faz questão de pessoas que não amam Ele mais do que tudo. Quando Ele deixou o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas também inclui a família, inclui seres humanos, inclui carro, automóvel, propriedade, casa, emprego, inclui tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós devemos viver esse amor. Viver esse amor. Porque é tão lindo quando a gente vive o amor, né? O marido e a mulher, os pais com os filhos com os pais, os irmãos, os parentes, os vizinhos, os irmãos da igreja. É tão lindo, né? O Senhor estava ensinando aqui que é Ele que dirige as coisas. E às vezes a gente diz assim, é o diabo, é porque ele não presta, é porque ela não presta, não. Quando a gente começa a conhecer o Senhor, a gente começa a compreender as coisas. Ele diz assim, não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem é que está pronto para morrer pela obra do Senhor? Jesus disse que não servia para ser seguidor dele aquele que não estivesse pronto para morrer. Como ele ia morrer e acompanhar ele. Nós estamos prontos para morrer pela obra do Senhor? Nós estamos prontos para morrer pelo Evangelho? E quem não estiver pronto para morrer como ele morreu, que ele deu a vida, não
para ser seguidor dele. Sabe que aqui entra a primeira igreja que o pastor pregou domingo? Aquele que está nesses requisitos que essa palavra está falando, entra nos requisitos da primeira igreja. E se não tiver esse requisito da primeira igreja, quer dizer que está na segunda igreja, tem só religião. E ele continua dizendo assim, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. O que é os seus próprios interesses? A pessoa que se interessa só pelas coisas que ela quer, que ele quer, que favorece, que traz benfeitoria. Eu vou na igreja porque eu vou fazer campanha, porque eu quero alcançar tal coisa. Não que não seja errada, mas muitas vezes a gente vem na igreja e a gente não precisa alcançar nada. A gente só está à disposição do Espírito Santo. Só está ali para ser útil nas mãos do Espírito Santo. Está ali porque a gente tem compromisso com a obra. A gente tem responsabilidade com a obra. Aquele que procura os seus próprios interesses só está interessado na sua vida. Só está interessado em alcançar aquilo que almeja, aquilo que deseja, aquele seu propósito. E tudo que faz é em torno do seu interesse. Esse nunca terá a vida eterna. A pessoa que tem só interesse em si mesma, ela nunca terá a vida eterna. O que é a vida eterna? Ou a verdadeira vida? Uma pessoa que tem interesse só por si mesma não fala de Jesus para ninguém. Não convida ninguém para vir na igreja. Não conta as maravilhas que o Senhor faz na sua vida. Não conta o que aconteceu depois que entregou a vida para Jesus. Está interessado só para si, receber para si, ter a proteção para si. Essa pessoa, ela não vai ter a vida verdadeira. Não tem interesse de fazer uma visita para quem está doente. Não tem interesse de ouvir o problema de alguém e mostrar a solução para esse problema. Porque nós cristãos, nós sabemos qual é a solução do problema das pessoas e os nossos. É Jesus. É Jesus que pode ajudar eu, que pode ajudar você e pode ajudar todos aqueles que se chegam a Ele. Não é o fulano. Eu conto com aquele fulano. Eu conto com a ajuda dele. E aí ele não ajuda. E aí a pessoa se desmora todo. É Jesus. Tudo na vida de uma pessoa é Jesus. E quando nós oramos, quando nós buscamos que Jesus, Ele levanta as pessoas, que Jesus age em nosso favor, é muito interessante, né? E milhares e milhares de pessoas não sabem quem pode ajudá-los. Milhares e milhares de pessoas não sabem quem tem interesse nelas. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida eterna, verdadeira. Eu sempre
gosto de mencionar isso, que eu mencionei esses dias, e uma irmã chegou para mim e disse, pastora, eu faço igualzinho que a senhora falou nessa noite. Antes de ter Jesus, todos os meses, eu já tinha um caderno, uma folha, que ali eu marcava, né? As despesas do mês. E o que tinha que pagar, né? Isso aí era o meu trabalho. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu deixei isso de lado. Porque quando a gente se dedica a Jesus, Ele cuida das outras coisas da gente. É só a gente saber fazer, saber viver. Claro que uma pessoa que quer viver além do passo da sua perna, vai ficar toda a vida endividada. Toda a vida vai ter dívida. A gente tem que viver com aquilo que a gente ganha. A gente tem que já saber até onde a gente pode ir. E não ter pressa. Calma. Eu me lembro essa tarde, no tempo da vaca magra, eu tinha uma pia de pedra, pia de cozinha, pia de pedra. E você sabe que aquela pia de pedra, ela com o tempo ela ficava escuraquinha, né? Para limpar ela só com escova e que boa, né? Aí eu pensei assim, enquanto ela estiver aqui, a outra não vai vir. Eu vou destruir ela, vou tirar ela daqui, vou ficar sem pia. Aí vai vir a raiva. Aí eu disse para o meu marido, tu tira essa pia, não quero essa pia mais na cozinha. E tu vai fazer o quê? Não tinha condições de comprar. Eu sabia e ele sabia. Ele disse, vai fazer o quê? Eu disse assim, Deus vai prover. Mas o que vai fazer? Eu vou lavar no tanque. Eu não tinha lavanderia dentro de casa, já tinha uma casa grande, mas era só corpo de casa. O meu tanque era na rua, na chuva, encostado no muro. Eu disse, vou lavar no tanque. Aí ele disse assim, e quando der chuva? Eu lavo também. Eu fazia tudo na chuva. E tem gente que não pode pegar uma gotinha de chuva. Acha que vai dar uma doença, vai acontecer alguma coisa. Eu vivi anos da minha vida fazendo as coisas na chuva. E ainda faço. E tu sabes que ele tirou a pia, como eu pedi. E eu fui para o tanque lavar a louça, como eu falei. Eu fiquei 1 ano sem pia, mas nunca reclamei, porque foi eu que quis assim. 1 ano! Se tivesse comprado a prestação, podia ter comprado, mas não quis, porque é muito bom. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Saber que não tem dívida. Saber que vai faltar dinheiro para comida. Porque quando a gente não pode, a gente não faz, a gente espera poder. Foi isso que eu aprendi na minha vivência de 61 anos. Quando a gente não pode, a gente espera para poder. Para fazer que quando a gente não pode, a gente compra o que pode, o dinheiro. E quando a gente pode escolher o que quer. Deus me deu uma pia depois. Era inox. E fiquei muitos anos com a minha pia inox. E o Senhor, junto com a compra do triplex, deu uma pia de mármore. Deu muito mármore. E se a gente tivesse construído a casa, não tinha colocado tanto mármore, porque mármore isso é caro. Mas quando eu fui para
levanto de manhã, faço higiene pessoal, vou arrumar a cama, vou abrir a casa, vou fazer café, e já vou indo. Essa massa morreu na minha vida. Essa mulher que existia em mim morreu quando eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu compreendi que essas coisas do mundo não têm tanto valor como as coisas espirituais. Quando eu comecei a compreender que eu levantava e vivia normalmente, como uma pessoa humana vive normalmente, e com sofrimento dentro de casa, que eu não podia tirar, eu não podia mudar. Eu comecei a se esquecer do que eu gostava. E eu comecei a me interessar pelas coisas do Senhor. Tem gente que não se interessa pelas coisas do Senhor. Nada. Não tem interesse nenhum. E o segredo para ser bem sucedido em todas as áreas é se esquecer de si mesmo. Quando Deus disse no livro de Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o que Deus quer. Quando a gente perde o interesse por si mesmo e começa a buscar o interesse de Deus, o que Deus quer na minha vida? Qual é o meu propósito nessa terra? Porque o Senhor tem um propósito. Tem pessoas que já partiram, mas aqueles que estão vivos, o Senhor tem propósito, o Senhor tem chamado, o Senhor tem missão. E Jesus, ele é bem claro nessa palavra, em todos os sentidos. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Passei tantos anos deitando que nem animal para dormir e levantando que nem animal, porque animal não ora, né? Você já viu algum animal orar? Como que Jesus ia operar? Como que eu ia aprender a palavra? Como eu ia ter um entendimento? Se não buscava o entendimento no Senhor. Nos dias de hoje também tem cristão e não cristão, que deita que nem animal, e levanta que nem animal, e vive que nem animal, porque o animal, ele não raciocina como o ser humano. Quando nós deixamos nossos próprios interesses, para ser seguidor, terá a vida eterna, vida verdadeira. Eu vi tantas pessoas já na igreja evangélica, que nunca desceram as aulas do batismo, nunca tomaram uma posição de servir a Deus, porque gosta de igreja evangélica, gosta do ensinamento, gosta das bênçãos que Deus dá na igreja evangélica, mas também gosta do mundo, mas também gosta das coisas que o mundo oferece, e por isso não toma posição. Não toma posição de se interessar pelo reino de Deus, pelas coisas do Senhor. Para nós ter a vida completa, nós temos que começar a perder o interesse por nós mesmos. O interesse da Márcia como ser humano é levantar de manhã, descer, tomar café,
café, sair, fazer alguma coisa diferente ou fazer o serviço. Mas o meu interesse, ele não tem mais valor. Porque enquanto teve valor, só afundava a nossa vida. Interesse pelas coisas do Senhor, interesse de orar, interesse de jejuar pelo culto, interesse de ler a Bíblia. Eu fico muito decepcionada quando eu vejo que vai ter trabalho na nossa igreja e eu vejo uma pessoa da igreja que não jejua naquela manhã que eu trabalho à noite. Eu fico muito decepcionada, não tem interesse nenhum pela obra, não tem interesse nenhum por salvação de almas, não tem interesse nenhum para ser usado nas mãos do Senhor, não tem interesse nenhum, porque quando eu perco interesse por mim mesma, eu me interesso pelas coisas do Senhor. E é isso que Jesus estava dizendo. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. E é tão interessante esse negócio do jejum, da oração, porque quando a gente não vê, a própria pessoa conta numa conversa. A própria pessoa está conversando qualquer assunto e conta que tomou café. Eu fico muito decepcionada, porque a Bíblia diz que tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Eu fico muito decepcionada quando a pessoa, ela tem batalha, guerra, problema, dificuldade, não faz o jejum pelo seu próprio problema, a sua própria dificuldade, a própria situação que está acontecendo na sua vida. Cruza os braços como se as pessoas têm a obrigação de fazer pela vida da pessoa. Porque está interessado só em viver uma boa, né? Encher a barriguinha, tomar um cafezinho gostoso. Não orar, não tem interesse, não tem importância. O Senhor sabia que ia ter pessoas assim. Porque o Senhor sabe do passado, do presente e do futuro. E o Senhor sabe que é aquele que acorda de manhã, que não está pensando em si, mas está pensando no culto que vai ter à noite, no trabalho que vai ter naquela semana, está pensando que tem que lutar por alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Você sabe que quando eu passo uma semana, um fim de semana, vendo tantas maravilhas do Senhor acontecendo, na segunda, eu não consigo jejuar por alguma coisa só em agradecimento, porque o Senhor honra tanto quem não tem interesse por si mesmo e se interessa pela obra, interessa por Ele, interessa pelo culto, para que Deus alcance as almas, alcance as vidas. Sabe? O que o cristão precisa é perder o interesse pela sua
própria vida e começar a ter interesse pelas coisas do Senhor. Nós não somos desse mundo. Nós somos de outro lugar. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Um dia eu falei com uma missionária e disse: que interessante, né? Você tem 3 filhas, você nunca teve vontade de ter um menino? Ela disse: não. Eu olhei assim para ela: verdade? Sim. Mas eu tenho um motivo para isso. Por quê? Porque a minha mãe ou avó, eu acho que era mãe. A minha mãe teve vários filhos, aí teve várias noras. A minha mãe fazia de tudo pelas noras. Nenhuma era bênção na vida da minha mãe. E por isso que eu aprendi, que eu vi, eu pensei: eu nunca vou ter um filho homem para não ter uma nora. Mas aí, essa palavra que eu trouxe essa noite, que Jesus falou, e ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada. E nós temos que olhar a espada. Como é que eu faço então, pastora? Se Jesus veio trazer, colocar os pais contra os filhos contra os pais, a nora contra a sogra, os piores inimigos de qualquer pessoa seriam suas próprias famílias, seus próprios parentes. E como é que eu faço? Mas Jesus já foi claro: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então eu quero ler para você apenas um detalhe, porque tem mais texto, tem mais detalhes, que está no livro de Mateus, capítulo 5, e versículo 44. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Então, muitas vezes os filhos vão ser inimigos dos pais, os pais inimigos dos filhos. Muitas vezes a nora vai ser inimiga da sogra e a sogra também vai ser inimiga da nora. Então eu não dou bola para ela, eu não convido ela para vir na minha casa, eu não ligo, eu não dou presente. Não é assim que Jesus ensina na palavra, na espada. É para amar. Amar e orar pelos seus inimigos, pelos que perseguem vocês, porque todo inimigo, ele tenta fazer alguma coisa para o outro, né? Por isso já a palavra já diz inimigo, não é amigo. O amigo procura fazer coisas boas, fazer o bem. O inimigo procura prejudicar, procura entristecer, procura se vingar, procura perseguir. Mas Jesus diz assim, no livro de Mateus 5,43, na Bíblia, tem uma frase que diz assim: amar os inimigos. A Bíblia não manda nós odiar os inimigos, mesmo se algum deles for Jesus que veio pôr os pais contra os filhos, filhos contra os pais. É o mais difícil, né? É o mais difícil. É os pais ser contra os filhos e os filhos contra os pais. Ele disse: ame os seus inimigos. E tem mais texto que diz o que a gente tem que fazer quando os inimigos precisam da gente. Ame e ore pelos que perseguem vocês. É para orar. Alguém está fazendo mal para a gente? Ore.
A gente, não orando, a gente já viu o Senhor agindo. Imagina se a gente orar. Ó Senhor, eu quero colocar aquela pessoa na tua presença, eu quero colocar aquela situação na tua presença, Senhor. Aquela pessoa, ela tenta me prejudicar, ele tenta me prejudicar. Transforma o coração daquela pessoa, porque tem pessoa que tem um coração muito mau. Porque tudo vem do interior, as palavras vêm do interior, a boca fala que o coração está cheio, as atitudes vêm do interior. E a gente orando por eles, o Senhor muda. O Senhor muda a maneira que aquela pessoa pensa a nosso respeito, que fala sobre o nosso respeito, que faz para a gente, mas não fazer assim, né? Igual tem pessoas que fazem. Pesa a mão, Senhor. Eu quero que aquela pessoa seja castigada. Não. Transforma, Senhor. Muda. Tira esse temperamento difícil, esse temperamento ruim. Faz aquela pessoa entender. É isso que Jesus, ele estava dizendo, que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer espada. Ele veio trazer a palavra, que ele é a palavra, para que eu e você possam olhar na palavra e nós possamos usar a palavra para guerrear, para lutar, para que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, para que nós possamos esquecer de nós mesmos. Quem não entende a palavra do Senhor, quem não entende os caminhos, assim, tu é boba. Tu faz isso, tu faz tudo isso na igreja, tu faz tudo isso para o pastor. Não é para o pastor, não. É para a igreja do Senhor. É para o Senhor. A casa de oração não é do pastor. A casa de oração é do Senhor. A obra não é do pastor. É do Senhor e nem de ninguém, é do Senhor. E quando a gente esquece de si mesmo e começa a se interessar pelas coisas do Senhor, acontecem coisas incríveis na vida da gente. O Senhor, ele nos surpreende. Eu estava dizendo do pastor, já estou encerrando, há 31 anos atrás, quando nós fomos para Jesus, a gente sempre tem, no começo da caminhada, uma pessoa modelo, né? Que a gente aprende com aquela pessoa, aprende, observa como ora, como prega, o que testemunha, como faz. E eu tinha uma missionária, na igreja que a gente aceitou Jesus, naquele tempo tinha muitos livros, né? Não tinha celular ainda, tinha livros que a igreja emprestava, a gente marcava o nome, e tinha cassete também, né, de gravador. E eu me lembro que eu levava para casa. E como eu faço hoje, que eu fico escutando mensagem, eu escutava o dia inteiro, trabalhando, escutando mensagem. E essa pregadora, muito conhecida, ela, naquela época, foi o meu exemplo. Eu amava as mensagens. Eu estava dizendo, pastor, sabe que essa semana essa pregadora apareceu no meu Face e de vez em quando está aparecendo, fazendo assim mensagem, né? Eu vi assim como um presente de Deus. E se eu tiver a oportunidade de fazer um comentário, eu quero contar isso para ela. Que há 31 anos atrás,
ela foi a pessoa que eu me espelhei para ser uma missionária, a pessoa que eu me espelhei para pregar a palavra de Deus. Ela contava nas mensagens, há 31 anos atrás, que ela ia para a chácara, ela ia se isolar para poder fazer o trabalho. Aí ela chegava lá na casa que ela conseguia, ela ficava 3 dias, 3 noites, e ela não comia. E aí o chacreiro daquela chácara vinha, batia na porta. A senhora quer almoço? Não. A senhora quer janta? Não. A senhora quer café? Não. Mas a senhora não come? Não. Ela ia buscar a presença do Senhor, ela ia preparar os estudos para pregar, ela ia preparar a palavra, ela se esquecia de si mesmo. Ela ficou 15 anos na África, ela era muito magrinha naquela época. Depois que ela veio da África, ela disse que passava nas vitrines das lojas, ela só pensava: como eu gostaria de ter essa bolsa. E saía dali porque não tinha dinheiro para comprar. E a bolsa chegava até ela. Alguém comprava e dava aquela bolsa para ela. Ela contando os milagres, porque ela esquecia de si mesma e se dedicava à obra do Senhor. E quando a gente se esquece de si mesmo e se dedica à obra do Senhor, o Senhor cuida da gente. O Senhor faz milagre, faz o impossível. O Senhor faz o sobrenatural. O Senhor faz. E Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus, Ele quer que nós venhamos a espada, que nós venhamos entender